Aprenda a assumir o seu lugar, a sua posição, onde Deus te colocou. Sejam bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez estou aqui para falar um pouquinho nesse vídeo com vocês. E neste vídeo eu quero compartilhar com vocês meio que um testemunho que o Senhor tem falado ao meu coração recentemente. E nesses últimos dias de propósito, de estar mais perto, mais conectada do Senhor, o Senhor ele nos dá uma sensibilidade espiritual, o qual a gente tem uma autoridade maior para falar das experiências, das coisas que o Senhor nos revela. Aproveite também e se inscreva no canal e ative os sininhos. Toda semana eu tô buscando aqui compartilhar uma palavra com vocês. No Instagram também, vão lá me acompanhar, que toda semana também tem os Reels e algumas frases de testemunhos de revelação do Senhor nos stories também. Então, eu cheguei a postar no Instagram um Reels que eu tinha feito uma oração perigosa, quando eu pedi a Deus para que Ele trouxesse luz nas áreas que eu precisava ser moldada. E Deus ele começou a trazer de uma forma assim extraordinária que nem eu conseguia entender. Quando alguns defeitos meus começaram a aparecer assim, eu falei, meu Deus, é isso mesmo? E eu preciso ser moldada nisso, eu preciso ser tratada nisso. E acontece que quando foi no decorrer da semana, eu tava um pouquinho estressada, que a gente se estresse, tá normal, tá tudo bem, somos seres humanos. E nós, mulheres, carregamos uma responsabilidade muito grande. Claro que a minha realidade não é a sua e muito menos a sua é a minha realidade. Eu tenho uma responsabilidade de ter um casamento, conciliar uma casa, filhos e o ministério, o ensino, o estudo. Então, a gente tem que conciliar muitas coisas na nossa mente. E o que acontece? Eu estava um pouco estressada e um pouquinho desgastada. E eu coloquei uma ministração. Assuma o seu lugar. Gente, aquela ministração nunca falou comigo tanto quanto ela falou. Parece que ela me dava uma surra, de verdade. E o que acontece? Quando ela estava conversando e falando pra gente poder assumir o nosso lugar, porque se a gente não assume o nosso papel, a nossa responsabilidade, aquilo que a gente despreza, a gente perde. E eu comecei a entender, porque eu passei por uns processos no decorrer dos últimos anos, e realmente eu perdi aquilo que eu tanto reclamava, que eu tanto questionava. Então eu falei, meu Deus, eu não vou mais questionar sobre nada. E de repente eu me deparei me questionando sobre a maternidade, que eu estava cansada, que eu estava sobrecarregada e que isso que eu tinha que dar conta. E então eu falei, meu Deus, eu não quero perder. Meu Deus do céu, jamais. Que Deus, ele retira aquilo que a gente tanto reclama. E a partir dessa ministração, a minha vida virou uma chave. Porque eu fiquei me deparando e começando a analisar, meu Deus, o que eu tenho reclamado, o que eu tenho desprezado. Não despreze, e eu aprendi tantas coisas que eu tô aqui pra trazer esse recado pra você, porque talvez você também esteja no meu lugar. E hoje eu quero dizer pra você, aprenda a assumir o controle, o lugar que Deus te colocou, que Deus te deu. Aprenda a não desprezar lugares que o Senhor te colocou. Aprenda a não desprezar a sua casa. Aprenda a não desprezar a maternidade, o seu casamento. Muitas vezes a gente tá reclamando o tempo todo porque a gente se depara com um copo na pia e a gente vê alguma coisa fora do lugar e a casa bagunçada com brinquedos espalhados. Mas, gente, tudo isso vai passar. E passa de uma maneira muito rápida. Então, aprenda a valorizar as coisas que você tem, porque eu posso te dizer por experiência própria, quando a gente perde, a gente sente falta. E quando a gente sente falta daquilo que a gente não pode ter, a gente sofre. E quando Deus ele tem misericórdia de nós, ele tem algo para gerar em nós, ele faz. Mas tem situações que não acontecem. Então, valorize enquanto você tem. Busca moldar isso enquanto você pode. Porque um simples copo não lavado, talvez você pode ir lá e lavar e não se estressar, não comprar uma briga. Brinquedos espalhados você pode ensiná-lo e conversar, vamos arrumar, ou você mesmo guardar. E você vai ter uma maternidade saudável, um relacionamento saudável com seus filhos. E isso me ensinou que a gente precisa assumir o nosso papel como mãe, como mulher, como esposa e como filha de Deus. Como filha dos nossos pais. A gente precisa honrar. Logo em seguida, eu escutando aquela ministração, de repente eu estava molhando minhas plantinhas e só tenho 2 plantinhas porque muitos já deixei morrer e acontece que eu ganhei 2, né, e eu fui molhar essas plantas e de repente o Espírito Santo falou ao meu coração, não despreze as coisas pequenas que eu coloquei em suas mãos, aprenda a cultivar as pequenas coisas que eu coloquei em você, que eu te dei para você honrar, para você fazer, para você cuidar. Então, depois que o Espírito Santo se revelou para mim e falou dessa forma, eu falei, meu Deus, é sobre isso. Então, eu comecei a enxergar as coisas totalmente diferente. E agora eu estou buscando ser melhor todos os dias. Claro, você não vai ser perfeita. Você vai errar, você vai falhar. Todos os dias a gente vai falhar. Mas a gente vai ficar se culpando, porque eu não consegui, porque não deu certo. Não. Busque ser 1% melhor todos os dias da tua vida. Mas busque ser a sua melhor versão para Deus. Busque ser a sua melhor versão para sua casa e para você mesmo. Porque a gente precisa ter uma vida leve. Porque se a gente não for maleável, se a gente não for uma mulher que não
se irrita com tudo, se a gente for uma mulher murmuradora, a gente destrói as coisas. Se a gente não for maleável, a gente não vai ter uma vida leve. Se a gente não for maleável, a gente não vai viver. A gente vai ser aquela mulher rinchosa o tempo todo, como uma goteira que pinga no telhado, assim como diz em Provérbios. Então, seja uma mulher sábia. Seja a mulher de Provérbios 31. E aprenda a assumir o controle que Deus te deu nas suas mãos. Aprenda a assumir a sua posição, o seu lugar, para que não aconteça como aconteceu com Saul. Porque Saul, ele não honrou, por um momento, aquilo que ele tinha nas mãos dele. Então, Deus, ele tirou. Ele não aceitou que Davi fosse ungido. E ele perdeu o seu lugar, pela falta de controle. Porque ele não colocou na posição que ele precisava estar. Então, esse pequeno vídeo é para conversar com vocês. Ontem eu fiz um desabafo, ontem eu estava aqui, minha cozinha estava de perna pro ar, água derramada no chão, meu filho estava brincando, brinquedos espalhados. Eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu sei que isso vai passar. Esse é o meu papel de mãe. E eu estou aqui para poder apoiar, estou aqui para poder limpar, estou aqui para poder ensinar. Brincar. Meu esposo, ele sujou o liquidificador. E eu falei, obrigado, Jesus, por esse liquidificador sujo. Porque eu fiquei pensando, se tá sujo, se tá bagunçado, é porque tem saúde, é porque tem para poder fazer. Eu falei, é o meu papel. Claro que a gente tem que dividir, a gente tem que conversar, a gente tem que estar, né? Mas eu sou honrada pelas coisas que o Senhor me deu. E é aquilo que eu sempre falo para Deus. Eu não quero perder novamente algo. Eu quero honrar e assumir o papel que o Senhor colocou em mim. Então, para que você se inspire nesse pequeno testemunho, nessa pequena revelação que o Espírito Santo falou através do meu coração, estou compartilhando com vocês. Mais à frente eu quero estar compartilhando um pouco sobre a maternidade, que ela tem me ensinado, e também sobre o casamento. Mas em outro vídeo para não ficar comprido. Espero que vocês gostem, continue assistindo aqui os vídeos. Nosso pequeno canal tem crescido um pouquinho devagar e gradativamente a gente vai seguindo.